Jeremias 33, verso 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou ocultas, que não conhece. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou ocultas, que não conhece. Fecha os olhos. Pai, eu te exalto essa noite, grande Deus e grande eu sou. Manifesta a sua glória no nosso meio agora. Eu rogo por essa igreja, eu rogo pela minha vida, eu rogo pelo presente século, Senhor, que o Senhor não se aparte de nós, não nos lance fora da tua presença e continua tendo misericórdia das nossas almas. Nós sabemos a nossa condição de pecadores, débeis, fracos, Senhor, mas meu Deus, tu que és grande em força e forte em poder, tu que tem eterna misericórdia, as multidões das mesmas são a causa de não sermos consumidos. Tu que abunda em graça, Senhor, estende essa mão graciosa, poderosa, providente, amorosa, benigna até este culto. Que o temor do Senhor se assenhore desse local e que mentes e corações sejam tomados cativos em tua obediência e que eles tremam e temam diante do terror do seu nome, Senhor. Que assim seja, que o seu reino avance, que o Senhor obtenha glória e que a sua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Jeremias 33, que é um convite de Yahvé à vida de oração, é um convite a Deus, é Deus convidando, é Deus clamando para que Israel clame, para que Israel ore. E para nós, essa noite, eu quero dizer algo, tinha inúmeros textos para eu pregar hoje, tem muitos textos para discorrer com a igreja, mas o que Deus colocou no meu coração, talvez seria o tema mais urgente da igreja contemporânea. O tema mais oportuno, pertinente, urgente para a época escassa que nós estamos vivendo. O tema é a oração, a vida devocional. É Deus gravar a eternidade nos nossos olhos. É a igreja ser chamada a dobrar os seus joelhos. É você retornar ao lugar secreto de oração. A grande verdade é que nós estamos doentes é porque nós não oramos. A grande verdade é que nós estamos doentes porque nós nem sabemos orar. Eu estou vendo alguns olhar para mim com cara de tacho. Pessoas que não têm vida de oração, que não sabem orar, que não cultivam a vida de oração, estão esperando que algum milagre forâneo desça nesse lugar. Esperando que alguma coisa aconteça e mova, como se a fé fosse mágica, como se a fé fosse um produto barganhado, como se a vida cristã fosse sortes lançadas. Vida cristã é trabalho, vida cristã é luta, vida cristã é esforço, vida cristã é fardo, vida cristã é porta estreita, vida cristã é renúncia. Nós estamos demais tecnológicos. Nós estamos demais vendidos pela tecnologia, modernismo, correria e projetos mundanos que a maioria Jeová não aprova. Nós estamos esquecendo a comunhão com Deus. E esse é um clamor para a nação de Israel, é um clamor para Judá. Ele dizendo: clama a mim, invoca-me. Porque Yahvé tem coisas poderosas para revelar. Coisas grandes e ocultas. E a igreja está caminhando sem essas coisas. Preste muita atenção. Você já tem acesso às reveladas. Você já tem acesso às criadas. Você tem acesso às coisas materializadas. Mas o convite de Yahvé: venha conhecer as ocultas. As que eu não revelei para ninguém, as que estão na minha soberania. Venha buscar coisas grandes, coisas ocultas. O que são coisas grandes e ocultas? Eu não estou dizendo de milagres, eu não estou dizendo de portas abertas, eu não estou dizendo de prodígios e sinais miraculosos. Eu estou falando de ter uma visão maior da majestade de Deus,
Eu estou dizendo de elevar o nível da sua comunhão com Deus. Eu estou dizendo de níveis maiores de santificação, níveis maiores do poder do Espírito Santo. Eu estou dizendo de Deus descortinar a glória dele a você. Isso só vai ser feito em oração. Isso só vai ser feito em oração. Nós temos que aprender a nos vestir de pano de saco e cinzas. Você quer soluções que Deus não pode te dar. Você quer soluções rápidas. Você quer tranquilidade, conforto. Mas você não pode alcançar sem uma vida de oração plena. Sem derramar suas lágrimas no leito. Olha para os jovens. Quão débeis eles estão ficando. Fracos, trôpegos, anêmicos, porque eles não sustentam uma vida profunda de oração, uma vida regular de oração. Olha as pessoas mais jovens, de 30 anos para baixo. Eu vou dizer para você que tem de 35 para baixo, a sua vida de oração é uma vergonha. Para os que têm vida de oração eu estou falando. Para os que não têm, não se considere cristão. É uma vergonha o que você faz. É uma vergonha o tributo que você dá a Deus diariamente. Por isso você está enfermo. Por isso você cai na imoralidade dia sim, dia não. Por isso o seu casamento é um inferno. Por isso você lê a Escritura e não entende nada, com a maior frieza e sequidão. Por isso você vem num culto e cochila. Por isso você vem num culto e não entende o sermão. Por isso seu coração se endurece para a palavra. Porque você não cultivou uma vida devocional a semana toda primeiro. E sabe o que acontece? Você chega aqui cansado. Você está fatigado, eu sei. Você está cansado, estressado, nervoso. Você está esgotado. Sabe por quê? Porque está lutando na carne. Está lutando no braço. Está tentando sarar a situação, vencer as situações no grito, nas estratégias, no dinheiro, no fax, no e-mail. E você não está obtendo vitória. Porque as grandes vitórias são travadas no seu quarto, de joelhos na cabeceira da cama. São travadas de madrugada com lágrimas, pranto, gemido, jejuns. E nós queremos vitória de forma rápida. A igreja neopentecostal, ela criou um modelo, ela criou um padrão maldito, perverso e pernicioso na igreja. Ela criou um espírito místico, que você vem no culto em 1 hora, vai acontecer de tudo. Que você não precisa mudar a vida. Que você vive a sua vida do jeito que quer. E durante o período de culto vai haver uma atmosfera mística, onde sinais ocorrerão, prodígios e coisas miraculosas, sem que você tenha feito nada. Então criou uma geração preguiçosa, mística. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Os maiores homens que já existiram foram aqueles com maiores vidas devocionais. Eu fico vendo os candidatos ao ministério. Eu fico vendo pessoas que entram nessa igreja e dizem para mim: você não me dá uma oportunidade. Se eu te dar uma oportunidade, você mata essa igreja. Você afunda essa igreja. Se eu te dar uma oportunidade, você vai destilar carne. Eu não preciso do seu talento. Eu preciso que quando você abra a boca, Deus fale por você. Por que não se tem homens de Deus hoje? É por causa da teologia? Não, a teologia está no auge. A teologia, nós estamos vivendo um avivamento teológico no planeta. E você não tem visto nenhum homem de expressão, praticamente. Você não tem visto homens de Deus, de caráter, de fibra. Não tem visto mulheres de Deus santas, poderosas, jovens intrépidos e ousados. Sabe por quê? Simplesmente pelo fato que eles não oram. Não se dá ênfase na oração. Não se vê seminários falando de oração, livros escritos sobre oração, pregações falando sobre oração, e não se tem exemplos nas igrejas de oração. Os maiores homens que já existiram foram homens com maiores vidas devocionais. Eu não conheço na história de Israel, dos hebreus, dos judeus. Eu vou ler Isaac, eu vou ler Jacó, eu vou ler Abraão. Abraão orou. Abraão intercedeu, Abraão rogou.
e Deus poupou Ló pela oração de Abraão. Ao ponto de dizer, destruiria tu o justo, o ímpio com o justo? Se houver 50, Deus diz, pelos 50 não destruirei. Depois seu filho Isaque com a sua mulher estéril. Isaque orou instantemente por Rebeca, um homem de oração. Foram os patriarcas. Moisés, o maior ser, o maior filho de Adão, a maior criatura humana que existiu. Qual foi o êxito? 960 horas ininterruptas na presença de Deus, ao ponto da pele do seu rosto, uma matéria, um objeto orgânico, refletir a Shekinah de Deus, a luz de Deus, a santidade de Deus. Sabe o que Moisés teve a honra de fazer? Lembra quando Isaías vê o trono de Deus? E a santidade de Deus fulgente, reluzente. Qual era a atitude de um dos serafins? Cobrir o rosto. Quando Moisés desce do monte Sinai, Israel não suporta orar, olhar para Moisés, porque a santidade de Deus, a glória de Deus resplandecia na carne de Moisés. E como ele conseguiu isso? 960 horas na presença de Deus, orando. Os maiores homens foram homens de vida devocional. Jonathan Edwards, todo mundo conhece a teologia de Jonathan Edwards, um puritano, reformado, um homem brilhante, segundo especialistas, o maior teólogo depois do apóstolo Paulo. O sermão mais conhecido da história, depois dos sermões canônicos, bíblicos, foi o sermão pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas, quando escutaram esse sermão de Jonathan Edwards, essa pregação, foi tão impactante que as pessoas agarravam nos pilares da igreja, achando que o chão ia abrir, eles seriam engolidos. Uma das pessoas se levantou lá atrás, veio correndo até o púlpito. Senhor Edwards, pare, nós não suportamos, pare. O que deu êxito a ele? É que antes desse sermão, 3 noites e 3 dias, Jonathan Edwards não comia, não bebia e não dormia. Rogar a Deus, dá-me a Nova Inglaterra. E despertou o primeiro grande avivamento da Nova Inglaterra. Porque tinha um homem com vida devocional. Ele é o homem que disse a frase: Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. O que significa gravar a eternidade nos seus olhos, pastor? É viver na terra, tendo na mente o céu. É viver aqui, pensando na eternidade, pensando nas riquezas insondáveis do céu, pensando na magnífica glória de Deus no céu. Olha o que o Leonard Ravenhill disse. Meu Deus do céu. A única coisa que vai me manter em vitória continuamente é minha devoção pessoal ao Filho de Deus, minha adoração e meu tributo diário a Ele. Nesse último tempo da igreja, escute intelectuais, teólogos, reformados, escrituristas, escute o que vai fazer diferença na última batalha da igreja, na última empreitada. Vão ser os homens e mulheres que têm maior vida devocional. Homens e mulheres que cultivam mais o lugar da oração. Quando eu vi Leonard Ravenhill dizer isso, assim como a pregação da vigília marcou Jonathan, essa pregação me marcou.
Eu fiquei semanas pensando, meu Deus, ele fala com uma classe. Esses últimos tempos, o que vai realmente fazer a diferença é o tributo diário que eu dou a Ele. É a minha adoração que eu dou diariamente. É a minha vida devocional. E eu fiquei pensando, meu Deus, quanto eu tenho dado ao Senhor diariamente? Quanto eu tenho tributado ao Senhor devocionalmente diariamente? O meu tributo diário. Quanto eu estou gastando em oração diariamente? Quanto eu estou gastando em adoração diariamente? Quanto eu estou te devotando diariamente? Ele ainda diz, nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Ele diz, diga-me quanto um homem ora. Diga-me quem ele é de joelhos com Deus. E eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. Você quer saber o quanto eficaz você pode ser? Veja o quanto você ora. Veja quanto você se dedica diariamente. Qual o seu tributo diário? Ele ainda escreve, você sabe porque o mundo está pobre e doente? Porque não sabemos realmente como orar. É por isso que o mundo está doente. É por isso que a terra está doente. Não sabemos orar. Não sabemos como orar. Irmão, eu não preciso aqui ficar ensinando uma receita mágica. Ligar o retroprojetor, ensinar para você as questões do grego, do hebraico. Não, meu irmão. Eu preciso levar a igreja a dobrar os joelhos. Essa foi a razão porque eu escolhi não ter televisão na minha casa, eu e minha esposa. Meu irmão, eu não tenho televisão, não é porque eu sou mais santo, meu irmão. Não é porque eu sou melhor, nem fariseu. É porque eu não posso, dado em vista os tempos que estamos vivendo, perder tempo consumindo o lixo do diabo. Vai ler a biografia de David Wilkerson, como explodiu o ministério dele. Quando ele decidiu vender a televisão, e as 2 horas que ele gastava à noite na televisão, ele passou a gastar orando. Daí surgiu a cruz e o punhal, e o grande ministério dele. Todos os grandes homens eram homens de vida devocional. Eu não conheço, meu irmão, Hudson Taylor. O sol não nascia sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. Por isso você vive caindo na imoralidade. Por isso a sua vida é um caos. Meu irmão, tem cristãos que eu tenho vergonha de conversar pelo fato de serem tão carnais, débeis. Você conversa com cristãos que não mencionam um versículo em meia hora de conversa, que não contam um testemunho piedoso, que não tem uma característica piedosa, santa. Sabe por que eles não têm? Porque eles não são homens de oração. Quem não é homem de oração não tem nada para contar. Quem não é uma mulher de oração não tem nada para contar. É falácia, retórica, história. A coisa que mais me alegra, eu vou te dizer o que é mais que me alegra. É quando eu termino um culto desses. Quando eu termino um culto desse e se apresenta neste altar com lágrimas nos olhos, jovens de 12, 13, 14. Pastor Paulo, nos leva para o vale, nos leva para orar. Queremos orar, mas e a janta, a roupa social? Não, nos leva agora. E eu levo. Leonard Ravenhill falando da mãe dele. Minha mãe era cantora. Todos os dias enquanto me carregava no ventre, ela cantava e orava por mim. Ela e Granny, nossa vizinha, oravam juntas pela criança que nasceria. Uma coisa maravilhosa aconteceu. Olha, escuta! 2 horas depois que eu nasci, Leonard Ravenhill, 2 horas depois que ele nasceu, 2 horas depois que eu nasci, eu já estava em uma reunião de oração. Não estou dizendo depois de 2 meses, ou 2 semanas, ou 2 dias. Mas em 2 horas, eu estava numa reunião de oração. 20 anos depois, minha mãe me contou, dizendo, depois que a parteira saiu, desci da cama com você, impus minhas mãos sobre você e orei. Senhor, faça desse menino um pregador, ou então não o deixe viver.
Olha o que Hegel disse. Tem sido dito frequentemente que a oração é a maior força do universo. E eu acredito nisso com todo o meu ser. Isso não é exagero e será sempre repetido. Nessa era atômica, quando forças têm sido liberadas para abalar os pensamentos e a imaginação do homem, é bom lembrar que a oração transcende em poder todas as demais forças. Lembro de uma senhora na Nova Zelândia que disse ter medo de orar por avivamento e provocar um julgamento divino na nação. Pode ser que ela esteja certa, mas é melhor termos um avivamento seguido de julgamento do que de um julgamento sem o avivamento, porque é isso que vai acontecer. Você pergunta, bem, depois disso tudo, para onde iremos? A resposta é, só há um caminho para os transgressores e para a nação corrompida pelo pecado, buscar a misericórdia de Deus. Ouça-me! Toda a igreja que não tem cultos de oração em sua programação está se condenando. Cada promessa de Deus que não é reivindicada, condena-nos. Cada vizinho perdido, condena-nos. Cada lágrima não derramada, condena-nos. Todo idólatra perdido, condena-nos. Cada minuto desperdiçado de nosso tempo, condena-nos. Cada oportunidade não aproveitada de clamar a Deus pelos perdidos, condena-nos. O próximo ano não nos pertence. Amanhã pode ser muito tarde, a menos que nos derramemos e retornemos ao altar de Deus com oração fervorosa. A menos que jejuemos e choremos, a calamidade virá sobre nós como julgamento. Você está achando que esse homem trata a oração como um detalhe da fé cristã? Ou como uma prática que você faz na cabeceira do edredom 5 minutos antes de dormir? Não. Eu imagino quando Deus sai para sondar corações pela madrugada. Quem ele acha vigiando e velando em oração? Pela nação corrupta e apóstata brasileira. Pela igreja brasileira que naufraga num caos. Pela família que você tem membros da sua família usuários de droga, adúlteros, aidéticos, endemoniados e ateus. Quando ele vai a Ezequiel, ele diz, procurei alguém que se posicionasse na brecha e a ninguém eu encontrei. Nossos leitos estão muito secos, nossos olhos estão muito secos, nós temos muitas desculpas para não orarmos. E nós estamos pagando alto por isso, pagando caro por isso. Meu irmão, essa mensagem curta que já vai se encerrar, é um chamado à igreja Aliança do Calvário a dobrar os seus joelhos e começar rápido, antes que seja tarde demais. Como que alguém alcança a santificação? Eu jamais conheci alguém que teve vitória sobre o pecado. Eu jamais conheci alguém que se santificou. Eu jamais conheci alguém que conseguiu se santificar sem a oração. É impossível. Você quer formas triviais para vencer o pecado. Você quer formas mágicas, místicas para se santificar. Não existe. A oração é o canal, a oração fluxo que me conduz à santificação. As batalhas que eu travo contra a carne e o pecado, eu só as venço em oração. Como você quer ser santo sem oração? Como você quer vencer a lascívia, a cobiça, a concupiscência, a luxúria, a excitação? Como você quer vencer as obras da carne? Sem oração é impossível. Você está sendo desafiado a orar. Como você galga níveis de santificação, como Robert Murray McCheyne, como o apóstolo Paulo, como você adquire pureza, como José, que conseguiu sair da sedução da mulher de Potifar, conseguiu sair do apego, ele venceu a luxúria face a face. Quem aqui, o pior momento que teve com Deus, foi o momento que mais orou? Quem aqui, o momento que mais pecou, foi o momento que mais orou? Levanta a mão. Impossível.
Qual aquele que desfrutou de menos santidade quando mais estava orando? Ninguém. Então você está vendo como a oração é importante? Vamos aprender a dobrar nossos joelhos. Precisamos voltar a beber das fontes de águas vivas. Meu irmão, eu sou pastor dessa igreja. Eu sou responsável por te conduzir. Eu sou o responsável espiritual, um dos responsáveis. E eu sei que alguns estão vivendo com gotas. Alguns estão vivendo com respingos. Há anos não bebem das fontes. Não desfrutam de rios de águas vivas, da plenitude do Espírito Santo. Eu nunca vi alguém ser cheio do Espírito Santo sem orar. Pessoas querem pregar poderosamente. Pessoas querem sermões poderosos. Querem ganhar almas. Querem ser pessoas inflamadas. Sem oração, o seu sermão nunca será poderoso. Sem oração, você nunca conduzirá um pecador sequer ao arrependimento. Estava discutindo ontem com os pastores sobre pregação, o tema pregação, no final do culto. Pregação expositiva, pregação temática, pregação isso, dado histórico, pano de fundo histórico, e eles comentando. Fazer exegese da pregação, os originais grego e hebraico. Exegese vem do prefixo ex, extrair, tirar o que está dentro. Isso é fazer exegese. A grande verdade, o problema não está na exegese dos expositores. O problema não está na homilia. Não está num sermão temático, expositivo, histórico, acadêmico, reformado, contemporâneo. O problema é que os pregadores não oram. Não há vida de oração antes. Meu irmão, eu não venço a batalha aqui de noite. Eu venço ela à tarde aqui nesse altar chorando. É aqui que a batalha é travada. É aqui que os demônios são vencidos. É aqui, meu irmão, que Deus é convencido de atender um verme como eu. Oração. As pessoas perguntam, pastor, como faz para ser cheio do Espírito Santo? Eu fico pensando, mas como que elas têm coragem de perguntar um negócio desse? Será que elas não entenderam ainda? Você até já perdeu esse perfil, né? Ser cheio do Espírito Santo é necessário. Meu irmão, olha aqui para mim. Quando você fala com alguém, sai pó da sua boca, de tão seco que você está. Você já viu você? Meu irmão, não é feio você carregar consigo o nome de Cristo, o nome do Evangelho, o nome dessa igreja, e lá na sua repartição, você ser um carnal, uma pessoa vulgar, imoral, que não quebranta ninguém, que não inspira ninguém, que não é exemplo para ninguém. Por que você na repartição do seu trabalho, seja pedreiro, servente, sapateiro, esteira, balcão, gerência, caminhoneiro, taxista, as pessoas não são comovidas com as suas palavras, elas não se quebrantam com as suas palavras, elas não se arrependem com o seu sermão? Por quê? Porque você não é cheio do Espírito Santo, porque você não destila graça, não destila poder, não destila amor, não destila virtude. Quando aquela mulher tocou na beiradinha do vestido de Jesus, ele disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Por que não sai virtude de você? Hein? Por que você tem que fazer uma piadinha sem graça? Conversar de futebol? Por que você não tem? E quando você vai abordar um tema bíblico, é tão sem nexo, é tão sem força, é tão sem vício, é tão sem vida, não é penetrante, não é como espada de 2 fios, que queima o coração do pecador, que arde as entranhas do pecador. Quando aquele pregador está falando, queima o meu coração. Por que não acontece isso com você? Porque você não é cheio do Espírito Santo. E sabe por que você não é cheio? Porque você não ora. Só tem uma maneira de ser cheio do Espírito Santo:
Não, mas a gente já não recebe o Espírito Santo quando converte? Quem está falando isso? Não distorce o que eu estou falando, não. Eu estou falando de manifestações mais gloriosas da graça. Manifestações mais gloriosas do Espírito Santo. Enchimentos que Paulo ensina nos ter. Não vos embriagueis com o vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos. E como alguém é cheio? É cultivando a oração. É clamando Ele nas madrugadas. Meu irmão, sabe o que eu faço quando eu quero ser cheio do Espírito Santo? Quando eu me sinto vazio, seco, frio. Quando me torcem e sai pó de mim. Quando os meus sermões estão entediantes. Eu me retiro para o vale, para o bosque, aqui de madrugada, para buscar e pedir um dia, e pedir 2, e pedir 3, uma semana inteira. Me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito. Até que Ele me enche. É lutando, não é tarefa fácil, é exaustivo, é torturante, mas é eficaz. E eu vivi como evangelista mais ou menos uns 8 anos. Ajudava os jovens na igreja e evangelizava. Repúblicas masculinas, repúblicas femininas, jogadores de basquete, jogadores de vôlei, técnicos, vizinhos, parentes, pregando. E a alma se convertendo. Se converter jogadores, se converter atletas, se converter jovens, se converter crianças, se converter adultos. E Deus me fez lembrar, meu irmão, a maior ferramenta de eu ganhá-las. Todo o meu sermão consistia na morte expiatória de Cristo. Era assim que eu evangelizava. Jesus morreu na cruz por você. Isso já é evangelismo, ainda que de uma forma sintetizada. Mas eu vou te dizer o êxito que me atraiu esses meninos a Cristo. 70% do meu evangelismo consistiu em intercessão, oração. Meu irmão, eu vou te dizer como que era oração. Quando eu fazia um convite para uma alma assistir um culto, não era um convite para ela se converter, era um ímpio, só para vir, só para se transladar, só para a remoção dele da casa para o culto. Eu convidava ele no domingo, na segunda. E eu orava 7 dias para ele aceitar o convite. 7 dias Deus faz ele vir ao culto, abre as portas, tira os embaraços, que ele vem 7 dias. Quando chegava domingo, ele não vinha. E eu orava os outros 7, recombinava. Mais 7, jejuava, orava todos os dias, só para ele aceitar o convite. Não é para ele se converter. Depois da segunda semana, 14 dias, orando e jejuando todo dia, apenas para ele vir. Ele aceitava o convite. Eram 14 dias orando e jejuando, só para ele aceitar o convite. Depois eu ia orar mais meses e até anos para ele se converter. O pastor Luiz, eu evangelizei e orei 1 ano para aquela vida. 1 ano ininterrupto, 1 ano chorando, 1 ano gemendo, até que ele veio. Se você estudar as biografias, todos os grandes ganhadores de almas, quer ser ganhador de alma? Eram homens de oração. George Miller, oro deitado, oro andando, oro na carruagem, oro a pé, oro em pensamento, estou o tempo todo orando. Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, William Carey, homens de oração. Agora vem cá, você quer que a tua mãe converte se você nunca chorou por ela? Porque quem vai convencer aquela mulher, quem vai convencer aquele bêbado, aquele herege, aquele ateu, não é o seu argumento, é o Espírito Santo que vai atuar nessa alma através da sua oração. É uma batalha.
O evangelismo é a maior luta que uma igreja pode enfrentar, porque o inferno não vai soltar as almas facilmente. Vocês querem ganhar o seu pai, seus tios, vizinhos? Ah, meu irmão, então começa a contrair seu ventre. Ah, meu irmão, começa então a adquirir olheiras. Ah, meu irmão, comece a gemer. Faça como Ana, faça como Raquel, dá-me filho, senão eu morro. Oh, meu irmão, ore instantemente como Ana, insista, importune o trono da graça, rogue pela sua escola, rogue de novo, rogue o ano seguinte, rogue outro ano, quando você sai de lá, continue rogando, rogue outra vez, rogue até que as almas não suportem e se convertam. Rogue, ore, ore, ore. Tem um casal que está vindo nessa igreja, o Fran Sérgio e a Érica. Eles se converteram. Estão esperando o batismo para deixar as águas. Sabe quantos anos eu orei pelo Fran Sérgio converter? Segura aí. Eu orei, eu estou falando que eu orei. E eu oro pela família dele, o resto até hoje. Sabe quantos anos? 10 anos. 10 anos. Eu estou dizendo 10 anos. Eu estou dizendo 10 anos, clamando pela vida desse rapaz, orando para essa família, rogando. 10 anos depois, o coração desse menino se abre e a sua esposa se converte junto com ele. Eu não estou dizendo 10 dias, nem 10 semanas, nem 10 meses. Eu estou dizendo de cansaço, fadiga. Eu estou dizendo de insônia. Eu estou dizendo de exaustão. Eu estou dizendo de fé. Até que Deus respondesse. Por isso eu digo, você que está orando há anos por alguém e não converteu, não desanima. Não desiste não. Continue orando para esse marido, ele converte. Continua orando por esse pai, essa mãe, esse filho. Um dia, cada dia que ela piorar, que você tenha mais força para orar por ela. Cada dia que o inferno mostrar que ela não será salva, você ore mais ainda dizendo, será salva. Escuta vocês, pastores, obreiros, todo mundo. A estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor ou crente que não ora está se desviando. O púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe seus talentos, mas no aposento de oração não temos como dar um jeito de aparecer. Embora a igreja seja pobre sobre muitos aspectos, é mais pobre ainda na questão de oração. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muitas que contribuem, mas poucas que oram. Muitos pastores, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitas que interferem, mas poucas que intercedem. Muitas que escrevem, mas poucas que combatem. Se fracassarmos na oração, escute, se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Os 2 requisitos básicos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor. Ambos nascem da oração e dela se nutrem. O ministério da pregação é de poucos. O da oração, a mais importante das atividades humanas, está aberta a todos. Porém, escuta, é para vocês agora, ó. Porém, as criancinhas espirituais comentam sem o menor constrangimento: ah, hoje não vou à igreja, hoje é dia de reunião de oração. É bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje, mas a experiência do passado leva-o a regimentar todo o seu exército infernal para lutar contra o crente que ora. Satanás convoca o seu exército para combater um homem que ora.
Deus não desperdiça seu poder. Se quisermos ser poderosos na obra dele, temos que ser poderosos com ele. E no entanto, para vergonha nossa, nem recordamos quando foi a última vez que passamos uma noite toda em oração a Deus. Em nossos dias, são muito poucos os que estão dispostos a assumir a responsabilidade de orar inspirados pelo Espírito. E para esse tipo de oração não há substitutos. Temos que orar, senão pereceremos. Irmão, não tem balela. É orar. Se você pode ajoelhar e exercitar essa prática agora.